Arredonda o seu daí que eu arredondo o meu daqui. E está valendo mais um programa Show do Esporte. E dessa vez é o programa Show do Esporte de número 31. Hoje eu estou na presença, como sempre, na bancada ao meu lado, Luíde Ribeiro. Boa noite, meu irmão Gui e Tamo meu irmão junto. Rafael. E aí, agora é a apresentação que eu faço maravilhosamente bem. Hoje estamos com ele, que é programador, diretor e produtor, Rafael Rossetig. Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer inenarrável. Cadê a câmera? Estar ao lado desse grande rapaz, em todos os sentidos, na bancada da Rádio Conexão. Te desmonta. Conexão FM. Já vamos começar falando de motor aceso. Vamos começar falando de Fórmula 1. Ok, faz barulho na Fórmula 1 aí. Já vamos começar assim, porque o Charles Leclerc, viu minha pronúncia do francês? Charles Leclerc foi o vencedor do GP da Itália em Monza na última semana. O GP de Monza que rendeu briga na equipe da McLaren. Claro, rolou briga, né? Podemos ver no último torneio que aconteceu. Oscar Piastri e Lando Norris se desentenderam. Faz parte, né? Competição, né? Aquela briga saudável. Internacional renova com a joia Gustavo Prado até 2028. O jogador vem sendo utilizado pelo Roger Machado e vem tendo um certo destaque. E o Internacional renova com mais uma joia para esta temporada. O time do Santos, com um a mais em campo, ficou só no empate com a Ponte Preta em 2-2 na Vila Belmiro. Aí essa notícia eu coloquei só para irritar aquele menino que tá na minha frente e te perguntar o seguinte: o Santos Futebol Clube está passando vergonha na Série B? É uma pergunta. Exatamente. Eu acho que não. Você tá fazendo essa pergunta pra mim? Exatamente. Olha, eu não tô gostando do desempenho do Santos, mas eu acho que não é passando vergonha também. Porque, inclusive, até os times que não caem da Série A, tá? Isso é uma teoria que eu tenho. Se for ficar enfrentando Série B, cair lá de paraquedas, vai ter muita dificuldade também, tá? Série B é pegado, cara. Pegado. Todos aqui estivemos na Série B. Um tá próximo de voltar, que é o caso do meu querido amigo aqui do meu lado. Não voltaremos, não voltaremos. Inclusive, Bem lembrado. Inclusive, vamos falar de os esportes olímpicos. A Olimpíada acabou, mas a lenda Rebeca Andrade não para por aí. Então vamos ouvir o áudio da Rebeca Andrade, que esteve presente na ESPN, no Bola da Vez. Solta aí pra nós. Eu amo ginástica ainda. Eu amo esse esporte. Eu tenho muita vontade de continuar vivendo e tendo as sensações que eu tenho dentro do esporte. E eu sinto que eu ainda aguento, sabe? Lógico, eu já falei que eu não vou fazer solo, porque olhando pra dentro, eu tenho muitas dores. É um aparelho que demanda muito da minha energia, exige muito da parte de membro inferior. E eu queria dar uma folga, né, também pra essa parte, mas não me impede de fazer um salto, de fazer uma paralela, de quem sabe também fazer uma trave se precisar. E assim, de pouquinho em pouquinho. Eita, falei duas da mesma coisa, de pouquinho em pouquinho. E ver se no futuro eu conseguiria mais uma vez fazer um solo ou não. Se me perguntar hoje, eu não quero fazer mais, nunca mais, não quero mesmo. Mas o futuro a Deus pertence, né, gente? Mas é que as dores, gente... Ai, se vocês pudessem entrar nos nossos corpos, meu Deus, de que não. tipo, Rebeca? Tá aí a gente ouvindo a voz da grande atleta Rebeca Andrade. Agora que momento que chegou nesse programa, Luiz Ribeiro? 10:05, chegou o momento de saúde com o nosso querido e amado massoterapeuta Fábio Garcia. Presta atenção aí, futuros atletas. Olá, muito boa noite, meus queridos aqui da Rádio Conexão FM. Estamos de volta com mais um Momento Saúde com Fábio Garcia, massoterapeuta. E hoje vamos falar sobre a suplementação natural para potencializar os seus treinos.
Se você é praticante de esportes e busca melhorar seu desempenho, essas dicas vão te ajudar a alcançar resultados ainda melhores com a ajuda da natureza. Primeira dica importante é o suco de beterraba. O suco de beterraba aumenta a produção de óxido nítrico no corpo, melhorando o fluxo sanguíneo e a capacidade aeróbica, que é ideal para quem busca mais energia durante o treino. Não podemos esquecer dos benefícios do ômega 3, presente em alimentos como sementes de chia, linhaça e nozes. Ele ajuda a reduzir inflamações, proteger as articulações e acelera na recuperação muscular, essencial para quem treina com frequência. A cúrcuma é outro ingrediente poderoso. A curcumina, seu principal ativo, tem fortes propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor e promover a recuperação depois dos treinos. Então, se você quer treinar com mais força e eficiência, essas opções naturais são excelentes aliados para você incluir na sua rotina. Fique ligado que no próximo bloco teremos mais dicas de saúde para seu bem-estar. Um abraço e até a próxima sexta! Conexão! A rádio de toda a família! O Fluminense recusa a proposta do Girona por John Arias. John Arias já comunicou à direção do tricolor que não quer permanecer para a próxima temporada. A fase do Fluminense encontra deplorável, mas dá para entender o insatisfeito do atleta com a grande equipe. Bruno Caboclo fará teste em time da NBA após destaque nas Olimpíadas de Paris. Os testes dele será no Golden State Warriors, time do Stephen Curry. O Palmeiras interrompe qualquer tipo de negociação com Gabriel Barbosa, o ídolo do nosso produtor Rafael Rossetti. O Ricardo Matias do Inter recebeu uma proposta do PSV, time da Holanda. Mais uma joia que o Roger Machado tirou da base do time do Internacional para colocar no time profissional, um centroavante de mais de 1,90 m, muita força física, muito bom jogador. Inclusive, falando sobre Roger Machado, vamos ouvir o treinador do Internacional. Solta o áudio pra gente aí, Rafa. Um árbitro jovem a gente compreende. Esse árbitro apita muitos anos no futebol. Eu já dei entrevista algumas rodadas atrás, dizendo que eu não conseguia mais entender o critério da arbitragem brasileira. E afirmo novamente. Agora, eu costumo colocar na palestra, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico. Este árbitro ele está apitando o 11º jogo, ele tem número de cartões de 6,5. Ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão. Então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva ferramenta para controlar o jogo. E tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com arbitragem, é com o critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje ainda... A rádio de toda a família. Conexão! Roger Machado aproveitou para cutucar a arbitragem brasileira, que realmente essa trocar de faixa de capitão para poder falar que a arbitragem é uma brincadeira, né, Uma barbaridade. Pelo amor de Deus. Eu entendo que tem a questão de não fazer montinho em cima do árbitro, mas tem que ficar trocando de faixa toda hora. É uma coisa que não faz o menor sentido. Um negócio que não faz sentido. Não faz o menor sentido. A derrota do São Paulo na Copa do Brasil quebrou a invencibilidade do tricolor no Boruvis. No basquete, LeBron James proíbe Bronny de chamá-lo de pai no trabalho. Pra quem não sabe, LeBron James e Bronny James, ou seja, pai e filho, jogaram juntos no Los Angeles Lakers nessa temporada. E o LeBron James falou o seguinte, tu tá proibido de me chamar de pai no ambiente de trabalho. Se quiser se referir a mim, tu vai me chamar de GOAT. Na tradução seria Greatest of All Time, que é o maior de todos os tempos. Ou seja, será que o LeBron James tá dizendo que ele é maior que o Michael Jordan? Muita marra. Se ele estiver dizendo, eu concordo 100% com ele. Calma.
Rodrigo Caio jogou com o time sub-20 para recuperar o ritmo na equipe gaúcha. O Grêmio venceu o Palmeiras. O Rodrigo Caio, ex-zagueiro do Flamengo, multicampeão lá, Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Jogou pelo São Paulo também, já com 4 cirurgias no joelho. Né? Acabou, o ritmo vai caindo e ele veio pro Grêmio, o Renato colocou ele pro time de baixo. O goleiro brasileiro Neto, que estava no Bournemouth da Inglaterra, agora é reforço do Arsenal. Haaland chega a 70 gols em 69 jogos. Cara, o Haaland, cara, dá pra entender na Premier League. São 69 jogos feitos pelo Haaland na Premier League e 70 gols marcados. Cara, demais. O homem sente o cheiro do gol, o homem fede a gol. É uma coisa incrível. Eu não consigo entender como que o Haaland consegue fazer tanto gol assim, rapaz. Inclusive, vamos falar um pouquinho de Corinthians agora. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias, que venceu o Flamengo na semana passada. Aparte yo quiero agregar, a mí lo que me gustaría es que hablemos tácticamente, no individualmente, de cada uno de los jugadores. Creo que en el fútbol lo más importante, cuando vos ganás, como tu equipo juega tácticamente, cómo presiona, cómo te ataca, cómo atacamos. Y eso fue fundamental para este triunfo. Creo que el equipo jugó muy bien tácticamente y realmente fue un merecido el triunfo nuestro. Pero una cosa, aparte... Conexão! A rádio de toda a família! Brian Aguirre já é reforço do Internacional, lateral direito que chega da Lanús. Sabe o apelido do Brian Aguirre? Cafezito Aguirre. Porque ele chegava em todos os jogos do Lanús com uma térmicazinha de café. Então o apelido ficou Cafezito Aguirre. Já reforço já está em Porto Alegre. Muito bom. 10 e 12. Cristiano Ronaldo quer Zidane para treinar o time do Al Nassr na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo que chegou a 900 gols na carreira nesta semana. Uma máquina. E busca tentar bater o recorde de Pelé de 1.200 gols marcados. Creio que não vai dar tempo para isso acontecer. O goleiro da Geórgia, Mamardashvili, depois de sair do Valência, é o novo reforço do Liverpool. Vai pegar banco ali pro Alisson Becker. O Watson do Vasco vai ter que passar por cirurgia e desfalca o time Cruz Maltino entre 10 a 12 meses, que é um grande desfalque ao gigantão da colina. Inclusive, vamos falar um pouco sobre Vasco. Vamos ouvir o áudio do treinador Rafael Paiva. Coutinho tá realmente ele quer demais jogar, né? Então ele tem sentido demais ficar fora, porque ele sabe que ele tem a capacidade gigante de contribuir pra gente, é um jogador extremamente diferente e a gente precisa ter cuidado, né? Não adianta a gente tentar acelerar o processo, acho que tem que ser na hora que realmente ele estiver 100%, né? A gente ainda tem aí 2 sessões, contando a sessão de amanhã e sábado, pra gente tomar essa decisão, depende muito como ele vai responder, né? Vontade é o que não falta pro Coutinho, capacidade a gente tem total clareza que também não vai faltar, ele vai nos ajudar muito, é só a gente ter paciência com o momento, né? A gente tentar não queimar essa etapa pra gente não perdê-lo, assim como a gente fez com o Payet também, né? O Payet tinha uma sequência de jogos, daí ficava uma... Conexão. Quem ouve gosta. Aí o Rafael Paiva falando sobre a situação do Felipe Coutinho, que segue afastado por conta da Covid-19. Richarlison, Pombo, se machucou no treino e desfalca o Tottenham nos próximos jogos. Era hora do Pombo voltar para a seleção brasileira? Talvez, mas seguido o último decorrer de lesões, não era hora. Eu acho que o Richarlison ele tem condições de voltar à seleção brasileira. Tem. A seleção tem uma carência de centroavantes, né? O Endrick hoje é o principal centroavante, que eu não vejo como um camisa 9 fixo, clássico, tradicional, como está acostumado no futebol. Não dá pra ser um camisa 9, né? O Pedro era o único atleta aqui dessa característica, que infelizmente é mais uma lesão, mais um problema pro departamento médico do Flamengo, e agora é a tempo integral, né? Tinha acabado de voltar, né, dos 15 dias machucado e mais uma vez. Vai ficar até o final de 2025
fora dos gramados, não vai atuar mais pelo Flamengo, pelo menos nessa próxima temporada. O que é uma tristeza, porque o Pedro é um jogador de muitíssima qualidade. Obrigadão, Rafa. É um dos caras que eu mais admiro hoje no futebol brasileiro, é o Pedro, muito bom jogador. E é uma pena uma lesão como essa, né? Uma lesão ele teve uma ruptura no ligamento colateral do joelho anterior, né? E essa lesão, ela é a mesma lesão que o Neymar teve, inclusive, que deixou todo esse tempo o Neymar afastado dos gramados. O Lando Norris e Oscar Piastri se desentenderam. A equipe da McLaren se desentendeu após o GP de Monza. Mas já fontes me disseram que já está tudo resolvido entre Oscar Piastri e Lando Norris. 10h15. Raheem Sterling, o Diego Souza da Inglaterra, é reforço do Arsenal e agora só falta jogar no Tottenham. Jogar no United e no Tottenham. Aí acabou, né? Já jogou em tudo. Vamos lá falar de Arábia. Essa notícia me deixou muito triste. Eu fiquei triste. Não, brabo. Eu não fiquei bravo, mas eu fiquei muito bravo, para não falar outra palavra, fiquei muito bravo. Sei pra quê? Marcos Leonardo é reforço do Al Hilal com apenas 22 anos. O que tá acontecendo no mundo do futebol? Que é mais um dos guris, mais um dos meninos se rendendo ao poder financeiro árabe. E nenhum retorno futebolístico esportivo. Não. Mas sempre tem aquela dúvida, né? O Rafa falou sexta passada que daqui, vamos supor, 10 anos a Arábia pode virar uma tendência, né? Uma potência no futebol. Eu não concordo com essa. Não acho que não tem que acontecer isso. Eu creio no meu amigo Rafa. O Lucas Moura foi convocado, voltou à seleção brasileira após quase 10 anos. Merecidamente voltou, inclusive, claro, para o lugar de Savinho. Savinho acabou tendo uma lesão e teve que ser cortado. Inclusive, vamos ouvir o Lucas Moura falando sobre a volta dele à seleção brasileira. Eu sabia que voltando para São Paulo, né, me destacando aqui, reacenderia essa chama novamente de seleção, né, de poder ter uma vaga lá. E tô novo ainda, me sinto muito bem, como o Lugano falou, no auge da minha forma física, né, me cuido muito bem para isso também. E assim, a seleção sempre foi um objetivo, né? Eu sempre almejei chegar na seleção, né? Fiquei 3 anos na seleção, depois fiquei um longo tempo sem ser convocado. Tá aí, tava o áudio aí do Lucas Moura. 10h18. Torcedores do Juventude jogaram notas com a cara de Roger Machado antes da partida contra o Internacional. Isso me lembra muito quando o Dembélé saiu do Barcelona rumo ao PSG. Inclusive foi um baile colorado em Caxias, um baile no Alfredo Jaconi, que 3-1 foi pouco. Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a alcançar 10 assistências em La Liga e já foi indicado a Bola de Ouro. O próximo lesionado do Flamengo é nada mais, nada menos que Carolino Léo Pereira. Carolino, ele é casado com a modelo Caroline Lima. São Paulo anunciou a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, o inglês do Newcastle. O lateral direito Vitinho é reforço do Botafogo. O Jadon Sancho, outro aí que tá toda hora rodando por lugar para lugar, é o reforço do Chelsea. David Neres, essa notícia aconteceu, né? Foi bem triste e estranha, né? Pois David Neres e sua esposa foi assaltados após partida pelo Napoli. Os caras roubaram o relógio dele. Eu não tô rindo O relógio paga um IPVA, né, nosso. Eu não tô rindo da situação. Relógio, não. Eu tô rindo é que toda vez que você fala triste, você imita o Gugu. Sim, triste. Completo triste. O Thomas Miller é o jogador que mais atuou com a camisa do Bayern de Munique. O próximo, né, o último cortado da seleção foi nada mais, nada menos que Ian Couto, promessa lateral direito, que foi cortado por lesão e chamaram o William para o lugar dele. Lateral do Cruzeiro. Inclusive, vamos ouvir o William sobre essa convocação inusitada. Cara, desde que eu recebi a notícia que eu tinha sido convocado, passou um filme na minha cabeça, as minhas lesões, eu quase parando de jogar. Então foi bem... Essa semana foi bem emocionante por tudo isso, mas também veio à cabeça todo o trabalho que eu tive, tudo que eu tive que passar para chegar neste momento. Então estou muito feliz, agradecido por todas as pessoas que me ajudaram. Sempre deixei muito claro aqui que tenho uma gratidão eterna
com todos os profissionais que conseguiram me colocar em jogo tantas vezes, como esse ano passado. Então estou muito feliz, agora é realizar esse sonho aí, tentar ajudar o máximo lá na seleção para que as vitórias saiam. Conexão FM. E o Robert Renan? Robert Renan vai sair do Inter para ir rumo à Arábia. Al-Ettifaq vai ser o seu destino. Mas vai tarde, tá? Foi tarde, Robert Renan. Já, sai. O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay. O holandês Memphis Depay, sem clube, foi contratado ao Sport Clube Corinthians. Pera, negócio, eu vou fazer um questionamento ao Rafael Rossetti. Lá vem. O Corinthians tem uma gestão tenebrosa. Leve. O Corinthians tem uma gestão tenebrosa. Augusto Melo beirando o impeachment, tá? Porque a situação tá muito ruim. Administrativamente tá horrorosa. Acabaram de comprar o goleiro Neneca, que tinham que comprar mesmo, tá certo? 7,5 milhões de dólares pagos para esse jogador. Tá certo. O Yuri Alberto, fontes revelam que o Yuri Alberto tá chegando a ganhar quase R$1 milhão por mês no Corinthians. Tá brincando. E não faz gols há não sei quanto tempo. 1 milhão? Quase 1 milhão. Sério isso? Quase 1 milhão. Com bonificações chega a quase R$1 milhão por mês. O Corinthians contrata agora o Memphis Depay. Parece que ele descobriu agora que ele é canhoto, né? Não, é que vai ter. É que assim, ó, ele tava treinando pro jogo da NFL que teve hoje. Field goal. Só acerta lá. Gol grande, né? E agora o Corinthians contrata o Memphis Depay pagando R$3 milhões por mês. Rapaz. A pergunta que eu sempre tive desde quando eu me entendo por gente é: da onde vem tanto dinheiro? Você pensa que eu tô Vem de pensando. muitos lugares. A gente não pode falar, mas vem de muitos lugares. O Galo virou o jogo contra o Grêmio em 2 minutos e venceu por 3-2 a equipe gremista no seu retorno à Arena. O Adrielson está de volta ao time do Botafogo. O zagueiro que fez um ano mágico de 2023 na zaga do Botafogo ao lado de Victor Cuesta. El patrão Victor Cuesta. Está de volta. Depois... Fala do tabu quebrado aí. Tabu? Que tabu? Que o Corinthians não vencia o Flamengo por 2 anos. O Flamengo pai do Corinthians durante muito tempo. Que pai do Corinthians. E acabaram perdendo a última partida na Neoquímica Arena por 2-1. Gol do Romero, gol lindo do Romero, inclusive. Gol do Romero. Tava assistindo o jogo, gol maravilhoso. Thales Magno de cabeça. Thales Magno de cabeça. Saiu machucado. Muito top o jogo. Muito bom. E o pênalti muito bem dado pro Flamengo, né? E uma cobrança perfeita do Pedro, né? E foi pênalti mesmo. O Kaká levantou na hora do lançamento e bateu no seu cotovelo. Tinha que ser o Kaká, né? Só incomoda esse cara. É bom. Meu Deus. Cristiano Ronaldo nega qualquer possibilidade de ser reserva na seleção portuguesa. Mas isso é impensável, né? O William, ex-Corinthians, cria do terrão, é reforço do Olympiacos da Grécia. Quase foi pro Santos o William uma época, mas aí não deu certo. Ele não deseja voltar pro Brasil, que inclusive vou dar notícia no final do programa no roteiro. O Flamengo ultrapassa R$1 bilhão em contratações desde 2019. Vai lembrar que o Flamengo não é uma SAF, tá? Mas o Flamengo recebe muito dinheiro de patrocinador de televisão, dos próprios patrocinadores nas camisas. Avan. As próprias vendas de atletas, né? Que é o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Esse dinheiro ainda tá nas mãos do Flamengo e vem contratando desde essa época com esse poderio financeiro. Ex-Al Hilal, Alex Telles é reforço do Botafogo. Alex Telles jogava no Nasser? Eu li Al Hilal aqui, Al Nasser. Perdão. Joga Cristiano Ronaldo. Que nem dizia o grande humorista já falecido Costinha. Né? O Ronaldo. Vamos lá, o Suárez anunciou a aposentadoria da seleção uruguaia. Não vai mais jogar pela seleção. É triste, né, cara? Ver isso daí, apesar de quem goste e não goste, eu gosto muito do Suárez. Eu fiquei muito assim, né? Desde a época do Forlan, né? Viu o Forlan aposentando. Agora você vê o Suárez e logo a gente vê o Cavani, que nem tá sendo mais convocado. Mas porque, pelo amor de Deus, também. É uma coisa bem triste, porque você vê a geração indo embora, né? Sai uma pra entrar outra geração, né? Vou fazer uma pergunta que pode ser muito polêmica. Luiz Soares ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno, né? Não tem nem questionamento. Mas dá pra discutir isso? Nunca. Não dá pra discutir. Entre Soares e Ronaldo não tem discussão. Não, o Ronaldo é nos luz. Pra mim, o Soares é o melhor centroavante que eu vi jogar. Né? É que eu vi muito do finalzinho da carreira do Ronaldo, então eu não posso falar sobre o auge dele. Eu acho que o Ronaldo Gordão no Corinthians é parecido com o Soares. Daí dá pra... Aí exagerou. Aí sim, porque uma Copa e 3 bolas de ouro. É o quê?
Vamos lá. O Al Hilal tinha que escrever jogadores, decidiu por não escrever o Renan Lodge e colocar Neymar na lista. O Neymar deve estar retornando aos gramados agora, nesse mês de outubro. Já deve estar de volta aos gramados e deve se unir à seleção brasileira para jogar as eliminatórias no mês que vem. O Renan Lodge que já tá de saída do Al Hilal por causa disso daí, né? Rafinha e Neymar são os únicos brasileiros com hat-trick em uma única partida da La Liga Espanhola. O Rafinha tá jogando muita bola, tá jogando fino da bola lá no Barcelona. Tá fazendo uma temporada incrível. O Rafinha aqui na nossa frente, ele mesmo. E ele e o Neymar, né, se juntaram a esse pelotão aí. O Rafinha tem tudo pra ser um dos brasileiros mais importantes da história do Barcelona, quem sabe o meu Barça não conquista um título aí nessa temporada, vai ser lindo de ver. Vamos falar do treinador do Fortaleza que tá já há muito tempo por lá. O Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, falou. Verdades, estamos en cuanto a los investimentos, más yo considero que hay otro tipo de investimentos, no solamente económicos, hay investimentos en trabajo, hay investimentos en sostener, en sustentar proyectos, hay investimentos en potenciar os jugadores o sustentar también una idea de juego. Hay un investimento en eso también. Yo sé que el dinero es muy importante, que la cualidad de muchas veces se compra con dinero, mas no tenemos los jugadores de cualidad, van a continuar viniendo a Fortaleza buenos jugadores como tenemos en este momento, porque Fortaleza es un club serio, un club que va a continuar creciendo y Conexão, a rádio de toda a família. Vamos lá, porque parte da torcida do Grêmio não quer mais o treinador Renato Portaluppi no Grêmio. Renato, tem que sair ou não? Se sair vai cair. É uma boa teoria. Se já saiu o Soares em 2021. Mas agora tem Martin Braithwaite. Vamos confiar no dinamarquês. 10h27. Ângelo vai ser o novo reforço do time Al Nassr. Isso aí me deixou muito... Tá mais que certo. Internacional recusa a proposta por Wesley, por um time turco. O Besiktas queria levar o Wesley e o Internacional não tem nenhum interesse em vender o atleta. Até porque é um dos jogadores mais importantes da nossa, da equipe do Internacional. Todo mundo joga a Turquia, mas é uma liga muito forte e tem um clássico muito pegado. O Galatasaray e Fenerbahçe, você vê os caras tacam fogo no estádio, o Felipe Melo provocando aquela vez. Acho que é o interesse mais do Internacional de não vender o atleta, né? Porque ele é um cara importante, é um cara que faz um trio ali junto com o Borré, uma dupla junto com o Borré, que tá jogando bem, né? Tá servindo a seleção colombiana agora. O Ener Valencia passa por um momento um pouco instável, mas é natural. Então é melhor mantê-lo no elenco pro Internacional conseguir continuar essa boa fase que tá fazendo. Vale lembrar que tá tendo um jogo do Brasil agora, né? Exatamente. Vamos falar de um dos ídolos do nosso Rafael Rossetti. Vamos ouvir o maior gestor de pessoas que eu já conheci na minha vida, professor Adenor, o Tite. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outras, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar a essa, é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Conexão FM. O Cruzeiro chegou a ter desejado o Michael, que voltou para o Flamengo. O Inter rescindiu o contrato com o Enzo, filho do Fernandão, falecido Fernandão. Tá agora jogando pelo Brasiliense. Luan Pérez, os zagueiros, voltou do Fenerbahçe, agora é no reforço do Santos. Tá de volta. E a última notícia que a gente dá do Corinthians e Flamengo é que também o Gandula do Corinthians e Flamengo foi expulso por furar a bola.
por retardar, né, o reinício do jogo. O Hugo Souza, o goleiro Neneca, é reforço em definitivo do Corinthians. Torcedores do Corinthians penduraram faixa dizendo que não vai ter golpe contra Augusto Melo. Alguma parte da torcida ainda mantém o seu comportamento em relação ao presidente Augusto Melo. Melou as negociações do Flamengo com David Washington, menino que estava no Chelsea. Notícia do Barcelona é que o novo Camp Nou deve ficar perto do Natal. Vai ficar pronto perto do Natal. O novo Spotify Camp Nou. O filho do David Beckham deixou o futebol aos 22 anos para virar modelo. O que você acha disso, Rafael? O cara largar o futebol para virar modelo. Lembrando que ele é filho do Beckham. Não se fazem mais jogadores como antigamente. Mas o Beckham, ele era mais modelo ou jogador de futebol? Só que tem uma diferença que o Beckham sempre foi um sex symbol, né? A mulherada gostava muito dele, alguns Kaká também, né? Só que ele cumpria o papel muito bem dentro de campo. Gaguejado. Vamos falar agora, vamos ouvir Carlos Alcaraz, o Charlie, recém-chegado no Flamengo, que já foi expulso no seu primeiro jogo contra o Corinthians. Se meteu em confusão, deu um soco na cara do jogador do Corinthians. Vamos ver o Charlie Carlos Alcaraz. Lo toca a Alessandro, que la verdad es una gran persona. En Juventus me ayudó mucho y la verdad que antes de cerrar aquí en Flamengo él me habló, yo hablé con él y me ha dicho que venía al más grande de Brasil, entonces eso es muy lindo y agradecerle a Alex también por las palabras que me ha dado de compañero solo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, falar de Brasileirão, porque o Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1. Lá no Newton Santos, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0. O Grêmio perdeu no seu retorno à Arena do Grêmio por 3-2 para o Atlético Mineiro. Interrompendo a programação, gol do Brasil, Rodrigo. Boa! Não, é Brasil, vamos pra cima. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O Corinthians venceu o Flamengo na Neoquímica Arena por 2-1. Que delícia. Bragantino contra Bahia. Bragantino 2, Bahia 1. Lá no estádio Nabia Bichedi. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. Tá se recuperando na temporada. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Palmeiras de 2-0. O Internacional teve uma vitória maiúscula sobre o Juventude no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. 3-1 pro Inter. E o Vitória perdeu em casa para o gigantão da Colina, Vasco da Gama. Time do Rio de Janeiro. A gente tem o jogo válido pela rodada 16, que foi ontem. Cuiabá e Juventude empataram em 0-0. E o jogo válido pela rodada 19, Inter de Fortaleza, que vai ser, quarta, 11 de setembro, às 7h30 da noite. Vamos falar da rodada 26. O Atlético Goianiense recebe a vitória no sábado, dia 14, às 16 horas. O Atlético Paranaense contra o Fortaleza no sábado, às 18h30. Vamos com Botafogo e Corinthians, um jogo difícil demais. Lá no estádio Newton Santos, no sábado, dia 14, às 21 horas. O Bragantino encontra o Grêmio no domingo, às 16 horas. Lá em Bragança Paulista. O Palmeiras vai enfrentar o Criciúma no Allianz Parque no domingo, dia 15, às 16 horas. O Juventude de Alan Ruschel vai enfrentar o Fluminense, que está numa fase domingo, às 16 horas. O Bahia City, vai enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, dia 15 de setembro, às 18h30. O clássico Flamengo e Vasco, domingo, às 18h30 no Maracanã. Clássico dos milhões. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo no Morumbi no domingo, dia 15, às 18h30. E o Internacional enfrenta o Cuiabá no Beira-Rio, segunda, às 20 horas da noite. Que horáriozinho ruim, hein? Meu Deus do céu. Inter e Cuiabá, às 8 horas de uma segunda. Tem tudo pra ser um jogo horroroso. Vamos ver o que vai acontecer. Rafa, solta a trilha pra gente aí. Tem isso aqui, meu bonito. Solta aí. Conexão. Quem ouve, gosta. Vamos ouvir o Rafinha, capitão do São Paulo. Me
mensagem que eles estão passando de só o capitão falar com o árbitro, já começou errado, porque a gente já falar com o árbitro que toma cartão amarelo. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. A Hilal anuncia a contratação de Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica. O Al Hilal anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Marcos Leonardo, que já estava no Benfica. O clube saudita chegou a um acordo com o jovem do Santos, uma transferência de aproximadamente 40 milhões de euros. O clube formador de Marcos Leonardo Santos tem direito a 15% do valor da transferência. O mecanismo de solidariedade da FIFA dá direito a 5% ao clube brasileiro. Além disso, o Peixe ainda tem direito a 10% de mais-valia na transferência do atacante para um clube saudita, além de outros dispositivos definidos em contrato. Aos 21 anos, Marcos Leonardo será o 10º estrangeiro do Al Hilal, mas apesar do limite de 8 jogadores de outras nacionalidades, ele poderá ser inscrito por uma nova determinação da Federação Saudita, que aceita 2 atletas estrangeiros com idade sub-21, além dos 8 mais velhos. Revelados pelo Santos, o jovem centroavante chegou ao Benfica em janeiro deste ano em uma transação de 18 milhões de euros. Em Portugal, disputou 24 jogos e fez 8 gols. No entanto, não teve sequência como titular da equipe. Nas redes sociais, ele se despediu do time português. Acesse nosso site e confira os bastidores da Conexão com câmera ao vivo. www.conexão103.com.br. Vamos lá, mais uma notícia da Arábia aqui. O Al Nassr anuncia a contratação de Ângelo do Chelsea por 23 milhões de euros. O futebol da Arábia Saudita contratou mais um jovem brasileiro. O Al Nassr anunciou a compra do atacante Ângelo do Chelsea. Segundo a imprensa europeia, o negócio foi fechado por 23 milhões de euros, com o clube inglês mantendo porcentagem de uma próxima transferência. Ângelo é o 4º jogador brasileiro com idade sub-21 a se transferir ao país asiático na igual temporada depois de Wesley, ex-Corinthians, apresentado no Al Nassr. O atacante Marcos Leonardo, anunciado pelo Al Hilal, e o lateral Alexander, que deixou o Fluminense, foi para o Al Ahly. Este movimento pode ser explicado pela nova regulamentação da Federação de Futebol da Arábia Saudita, que impõe limite de 8 estrangeiros de qualquer idade por time, além de mais 2 jogadores sub-21. Com vagas de atletas nascidos em outros países já estão ocupadas, o clube saudita aposta nos jovens. Ângelo Gabriel tem 19 anos e foi revelado pelo Santos, onde se destacou entre 2021 e 2023. No ano passado foi vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros e foi emprestado ao Salzburg, não sei falar o nome desse time. Strasbourg. Onde disputou 25 jogos e deu 3 assistências na última temporada. O jovem deixa a equipe inglesa sem ter atuado uma partida oficial pelo time. Mais um parado. Conexão FM. O Singhen acerta com Galatasaray por empréstimo para evitar ser encostado no Napoli. Depois de uma frustração no fim da janela das principais ligas da Europa, o Singhen vai jogar a temporada 2024-2025 emprestado ao Galatasaray da Turquia. O atacante nigeriano de 25 anos desembarcou em Istambul na noite desta segunda-feira e foi recebido com festa pelos torcedores. O Napoli cedeu um dos astros do time após não chegar a um acordo para a venda de negociações com Chelsea e Al Ahly na sexta passada. Segundo a imprensa europeia, o Napoli rejeitou uma proposta de 80 milhões de euros do Al Ahly e também não chegou a um acordo com o Chelsea. No mesmo dia, os times saudita e inglês acertaram, respectivamente, as contratações de Tooney, ex-Brentford, e de Sancho, encostado no Manchester United. A relação entre clube e jogador ruiu. O empréstimo para o Galatasaray surgiu como uma solução de Osimhen sair momentaneamente. Osimhen tem contrato com a Napoli até junho de 2026. O jogador pode estender o vínculo por mais um ano, no intuito de facilitar uma saída definitiva e reduzir multa rescisória de 130 milhões de euros para 75 milhões, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Especialidade no mercado de transferência. Osimhen foi um dos destaques do título da Napoli do campeonato italiano, do Scudetto, em 2022-2023, sendo o artilheiro com 26 gols. A temporada seguinte foi decepcionante com 15 gols marcados, com o time terminando em 10º lugar, sem se classificar para nenhuma das competições europeias. Conexão, a rádio de toda a família. O ex-Al Nassr, Alex Telles, é anunciado no Botafogo. O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, de 31 anos. Ele estava no Al Nassr e chegou livre após rescindir com o clube saudita. O contrato com o Alvinegro vai até o fim de 2026, no ano da Copa do Mundo.
com passagens por ela, seleção brasileira e grandes clubes da Europa, como o Inter de Milão, Porto, Manchester United e o Sevilha. O defensor chegou com status para brigar pela titularidade com o cuiabano, um dos destaques neste Brasileirão. O Al Nassr havia ultrapassado o novo limite de jogadores estrangeiros proposto pela Federação Saudita com a chegada do goleiro Bento. Para poder inscrever novos atletas não sauditas, optou por rescindir como lateral. Aos 31 anos, ele encerrou a passagem no clube saudita com 3 gols e 6 assistências em 44 partidas disputadas. Alex surgiu no futebol brasileiro na base do Juventude e se destacou na equipe pelo Campeonato Gaúcho e na Série D do Brasileirão, ao ponto de chamar a atenção do Grêmio. No tricolor, ele disputou 51 partidas com 1 gol e 4 assistências, se colocando entre os melhores da posição no país. Mas o seu auge foi na Europa, por 2 temporadas, 2 pelo Manchester United e 1 pelo Sevilha, clube que precisou se recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado posterior sofrida durante a Copa do Mundo do Catar em dezembro de 2022. Recuperado, se transferiu para o Al Nassr no começo do projeto de grande investimento da Saudi Pro League, mas já está em solo carioca. Com ele veio o Alexandro para o Flamengo. Hugo Souza revela acordo para ser comprado pelo Corinthians. Neneca deve ficar por mais tempo no Corinthians, além do previsto do contrato de empréstimo, válido até o dia 31 de dezembro. Segundo o goleiro, o presidente Augusto Melo garantiu ao Timão irá comprá-lo. Para garantir Hugo Souza, Corinthians terá de desembolsar 800 mil euros por 50% dos seus direitos econômicos. Pelo empréstimo até o fim do ano, o Timão já pagou 200 mil euros ao rubro-negro. A intenção da diretoria alvinegra é negociar com o Flamengo a aquisição de uma porcentagem maior do que os 50% previstos no contrato. O Corinthians investiu 500 mil reais no pagamento de uma multa para ele poder jogar contra o Flamengo. Apesar de não ter conseguido evitar o gol marcado de pênalti por Pedro, Hugo tem atuações de destaque na vitória sobre o seu ex-clube. Em 14 jogos pelos Corinthians, Hugo Souza sofreu 12 gols e defendeu 4 pênaltis. O goleiro que foi contratado após a saída de Cássio e de Carlos Miguel tem se tornado um líder fora de campo, comandando a reformulação feita no elenco durante a gestão de Augusto Melo. Conexão. O tricolor paulista São Paulo anuncia as contratações do volante Santiago Longo e do lateral esquerdo Ramal Leves. O São Paulo anunciou nesses últimos dias a contratação do volante argentino Longo e do lateral esquerdo inglês Ramal Leves, de 26 anos. O atleta, nascido na Irlanda do Norte, pertence ao Newcastle da Inglaterra. De acordo com o portal Voz Tricolor, a lateral esquerda era uma das prioridades do tricolor para a sequência da temporada. Antes de Lewis, a diretoria discutiu as contratações de Alexandre, que acertou recentemente com o São Paulo, e de Mário Rui, português que atua no Napoli da Itália. Santiago Longo, de 26 anos, pertence ao Belgrano da Argentina, e o acordo era um desejo do técnico Luiz Zubeldia, e ele só atuou profissionalmente pelo Belgrano. Nessa temporada ele soma 30 partidas pelo clube argentino e tem 2 assistências. O clube tinha o meio de campo como uma das prioridades nas buscas de reforço, já que perdeu a dupla de titular de volantes, Alisson e Pablo Maia, por graves lesões. Antes de Longo, o São Paulo já tinha reforçado o setor com Marcos Antônio. Conexão FM. O Flamengo acertou nesta sexta-feira a venda do volante Igor Jesus, de 21 anos, para o Estrela da Amadora de Portugal. O negócio foi fechado no fim da tarde. Os portugueses pagarão 2 milhões de euros, equivalente a 12 milhões e meio de reais, por 50% dos direitos econômicos do volante. A outra metade continua com o rubro-negro lá na Gávea, de olho de uma revenda futura do jogador. Igor Jesus e seu empresário viajou para Portugal no sábado da semana passada. Ele assinará contrato válido por 4 temporadas no novo clube, até maio de 2028. A informação da proposta da Estrela Amadora foi divulgada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE, que apurou a conclusão do negócio. Com 32 partidas e 2 assistências como profissional, Igor Jesus passou a ter mais oportunidade do Flamengo a partir da chegada de Tite, tão amado pelo nosso produtor. Porém, o volante perdeu espaço ultimamente para Alan e Everton Araújo e foi usado só um dos 2 jogos dos 3 meses. Por isso, o jovem e seu staff enxergaram a saída com bons olhos para jogar mais em Portugal. Agora vamos com o momento motivacional com Guilherme Vedana.
Antes de começarmos um momento motivacional com o Guilherme Vedana, vamos ouvir o craque da seleção brasileira de 94, dupla maravilhosa junto com o Romário. Vamos ouvir o Bebeto. Tem esses meninos que foram convocados, eu acho que mereceram, mas temos que ir devagar, né, cara? Não colocar pressão toda em cima deles, que são meninos. O Esteban parece que tem 17 anos, vai fazer 18 anos ainda. Então a gente tem que ir com calma, né, cara? Eu acho que os jogadores que foram convocados são todos grandes jogadores. E que bom ter 5 jogadores aqui jogando no Brasil, no nosso país, né? Isso é importante, principalmente para a torcida, para ter esse convívio mais próximo com os torcedores aqui brasileiros, porque todo mundo diz, só convoca os jogadores de fora. E Dorival foi muito feliz de convocar esses meninos. Conexão FM. Vou querer trabalhar aqui. Agora saiu no microfone, agora sim. Vamos lá, o momento motivacional. Rafa, aumenta o retorno, por favor. O momento motivacional do Guilherme Vedana é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a vida ela é muito cíclica. A vida ela é um processo cíclico, ela faz parte. A própria vida é um ciclo, né? Tem início, meio e fim. Como tudo na nossa vida tem início, meio e fim. E como que você faz para renovar esses meios? Bom. Porque tem certas coisas que não precisam acabar. Tem certas relações de amizade, de companheirismo que não precisam acabar. Elas só têm que ser renovadas. E aí basta você aprender e entender como renová-las. E existem várias formas. Eu acho que assim, a gente vive num mundo hoje muito delicado, muito complicado, onde tudo tem um peso muito grande. E a gente precisa ter noção das coisas que a gente fala, porque as pessoas parece que não podem falar mais nada, né? Todo mundo reclama, a gente não pode falar mais isso, não pode falar mais aquilo. A sensibilidade das pessoas hoje é muito maior e a gente precisa respeitar e se adaptar a isso. Não quer dizer que não pode mais falar, que é proibido. Não, a gente tem que ter só cuidado com aquilo que a gente fala, porque o sentimento das pessoas é uma coisa muito preciosa. E a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Porque é o seguinte, aquela frase de mãe, né? Se você não quer que seja feito com você, não faça para os outros. Ela é 100% certa. Porque realmente a gente precisa entender o que eu não gostaria que fizessem para mim. Faz essa reflexão. Então você não faz pro outro. É simples. É fácil de entender. Lógico que é dolorido você ter que abrir mão de certas pessoas. Eu tive que abrir mão de certas pessoas. Isso me dói, me machuca muito. Mas a vida é essa. A real vida é essa. Eu falo isso. Eu não sou um cara de muitas experiências. Tenho apenas 19 anos. Tenho um cara de 35 anos aqui na minha frente, na minha bancada. Tem muito mais experiência de vida, muito mais bagagem pra contar. Só que daquilo que as coisas que eu vivi, muito das coisas que eu vivi me mostrou uma coisa muito importante, de que a gente precisa valorizar o hoje, porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, a gente não sabe se o próximo vai estar aqui amanhã. Então se você tá aí ao lado do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu avó, da tua avó, do teu avô, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, cara, fala o eu te amo, porque você não sabe o quanto isso vai te libertar. Eu gravei um vídeo na semana passada falando sobre isso. Eu perdi a oportunidade de dizer eu te amo pra uma pessoa que eu amo demais, que nem tá no país mais, tá lá jogando vôlei nos Estados Unidos. Fica a dica aí, pra quem sabe quem eu tô falando.
Então é o seguinte, eu perdi a oportunidade de dizer um te amo e eu sei o quanto é dolorido. Então não perca essa oportunidade. Porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então, abraça. Ah, mas não gosto, não concordo. Não interessa, nesse momento não interessa isso. Importa é você demonstrar aquilo que você sente. Importa é você fazer a sua parte. Se o outro não fizer, o problema é do outro. Você fez a sua, você está com o coração livre, tranquilo, com a consciência tranquila, vai poder deitar e dormir bem confortável. Caso contrário, as coisas vão ser um pouco diferentes. Hoje eu quero agradecer a presença de Rafael Rossetti na nossa bancada. Não, peraí, errei o nome. Rafael Rossetti na nossa bancada, nosso produtor querido e amado, com o companheirismo de Luigi Ribeiro ao meu lado, essa dupla maravilhosa. Parece que eu pensei o Galvão, né? Tamo junto aí. Dedé e Didi. Sempre quero agradecer a minha família, agradecer meus amigos, meu trabalho, ao Rafa aqui, o pessoal, o Gui. E ao pessoal do meu trabalho lá da minha empresa também, que o povo que me apoia, que tá sempre comigo. E lembrando que domingo temos Marcílio na ação, valendo pelo Catarinense em casa, vai ser ali no Gigantão das Avenidas, vou estar presente. Vai sentir a pressão do Gigantão hoje, no domingo? E vou levar todas as informações e notícias dos jogos pra vocês. Sabe aonde? No nosso Instagram, que é o programa _show do esporte. Eu não poderei estar no estádio, acabou acontecendo um outro evento, mas estarei de olho no nosso marinheiro, no Marcelo Dias, que vai estrear nessa temporada. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, Rafael Rossetti, Luigi _Ribeiro e Vedana _Gui. Mas sigam principalmente o programa _show do esporte. Pode também seguir o nosso projeto do podcast com o Rafael Rossetti. Vai retornar lá no @NemFoodcast. Vocês podem assistir vários programas. Nessa quinta-feira eu estive presente com Adolino Silveira, um dos grandes poetas da nossa região. Já esteve ao lado de Dedé Santana, Celso Portiolli, Danilo Gentili, grandes nomes. Ele que representa a Academia de Letras do Acre. Ele morou muitos anos no Acre, 15 anos de Acre. Então vocês podem acompanhar lá a nossa conversa. Você pode acompanhar a nossa conversa por lá. Foi bem interessante, bem legal ele contando todas as histórias. A gente se vê aqui na próxima sexta-feira às 10 horas da noite. Vocês podem nos ouvir também no site da Rádio Conexão e no aplicativo da Igreja Embaixada. A gente se vê aqui na próxima sexta-feira às 10 horas da noite. Espero com um estúdio um pouco mais cheio. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Um bom final de semana. Valeu! Ouvinte da Conexão é mais que amigo, é nossa família. Conexão.